meu povo, mais um episódio começando aqui no nosso canal, que é nosso encontro semanal, toda quarta-feira às 10 horas da manhã. A gente já bota de cedinho assim para vocês se inspirando ao longo do dia. Sempre trago convidados inspiradores que querem sempre empreender nos seus sonhos e inspirar você também a empreender. Hoje eu tô com mais um convidado aqui no Estúdio Hall, parceria, que é aqui na Barra da Tijuca, D'Angelo Vidal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Fiquei muito feliz com o convite. É sempre bom a gente falar de produção, sempre bom falar, contar história, né? Esse estúdio aqui maravilhoso. E com você que é uma amiga, parceira, guerreira, que eu admiro o trabalho. Muito legal, obrigado. D'Angelo Vidal, produtor de casting e sócio da agência Davier Produções. Produzir, você começou quando? Desde novinho? Ó, essa história já tá bem no sangue, assim, já nasci praticamente num set de filmagem, né? Como eu já nasci, assim, de uma briga, meu pai com Carlos Imperial disputando pela minha mãe, num set de gravação. Gente, Carlos Imperial, eu só vi o quê? Na TV, as coisas que 10, vão passando nota ali. 10, era ele, né? Que legal! E aí disputando, minha mãe atriz linda, meu pai cineasta e tal, acabou que meu pai chegou junto, pegou primeiro e deu certo, tô aqui, né? Se deu mal! E eu tô aqui. E aí, então, já nasci no set, praticamente, né? Meses de vida, eu já estava fazendo meu primeiro filme, que foi Será Que Ela Aguenta? Comecei ali, né? Então não tinha como. Eu falo que entrou por osmose. Como que eu não vou amar aquilo que eu vivi, né? E aí, com 6 anos, eu fiz um outro filme dele, que foi Eteia, a namoradinha do ET. Esse filme não ficou no Brasil, infelizmente. Teve uma briga dele com um sócio, que era um português. Então esse filme foi para a Europa, fez muito sucesso na Europa. Mas no Brasil, recentemente eu até vi alguns circuitos exibindo, alguns festivais exibindo. E aí eu fiz esse filme. Eu sou um menino que encontra a Eteia na praia. Quando ela cai, a espaçonave dela cai na terra. Você já tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos. 6 anos. A lagoa ainda tinha areia. A gente gravou na areia, na lagoa. Era quase uma praia, né? Olha. Ela tava lá caída na areia e eu chego e descubro a Eteia. E aí começou. Aí meus irmãos também, filhos do meu pai, mais velhos, eram produtores, né? Meu irmão foi produtor dele, minha irmã foi produtora, chegou a ser diretora. O outro irmão, foi produtor de teatro há muito tempo, trabalhou com Cláudio Cunha há muitos anos, com a Fafi Siqueira. Então tá no sangue da família, não tem jeito. E pro lado da minha mãe, que também é atriz, e minha outra irmã também foi atriz, estreou com Saltimbancos lá há muitos anos atrás. Saltimbancos já fiz no teatro. Mas enfim, então vem do sangue da família. Dos 6 irmãos ao todo, só um que não foi pro lado artístico. 6 irmãos? Somos 6, foram 3 do meu pai e 2 da minha mãe. E eu vim ser dos dois, né? Dos dois. Eu sou o único dos dois. Ele teve o primeiro casamento dele, minha mãe teve o dela, e dos dois eu vim ser o único, o caçulinha, um mimadinho. Né? Meus irmãos que são de São Paulo, então dava férias, vinha todo mundo pro Rio. Então ficava todo mundo em casa. A gente morava na Zona Sul, né? Primeiro a gente morou em Ipanema e nosso apartamento pegou fogo. Depois a gente ficou uma temporada na Barra. Pegou fogo? Pegou fogo, explodiu meu apartamento. Que isso, gente? A ferro caiu, empregada foi foi me filme isso, buscar não, na que você escola, gravou? não. Foi real mesmo. A secretária na época foi me buscar na escola, deixou o ferro ligado, a gente tinha um cachorrinho que tropeçou no fio, quando o ferro caiu, explodiu. Putz. E aí a gente morava ali em Ipanema, estavam tudo. construindo ainda o Brizolão, nem existia o Brizolão ali em Ipanema ainda, o prédio coladinho no Brizolão, na Alberto de Campos. E aí perdeu tudo. Aí o Imperial, que sempre foi muito amigo da família, depois desse fato todo, ele ainda falou, então vai lá pra minha casa na Barra. Aí a gente veio ficar uma temporada na Barra, 6 meses, não tinha nada na Barra ainda, até achar outro lugar pra morar, e fomos pra Copacabana. Então a família, férias, ia todo mundo pra lá. Então você imagina, 6 irmãos numa casa, Caraca. uma galera, aí vinha primos, então era todo mundo junto ali, querendo curtir férias, praia, assim. Mas aí, lembrando disso agora, tu falou, eu lembrei, né? Por ser dessa pegada artística, né? Acabava, por exemplo, a peça de teatro da minha irmã, os Saltimbancos, eu ia lá, subia no palco e eu começava a fazer a peça inteira sozinho. Né? Criancinha ainda. A galera lá em casa, eu fazia teatro em casa. Eu gostava muito de fazer a banda Kiss, lembra do Kiss? Então, desde pequeno, essa veia artística, ela vem brotando, não tem jeito. Acabou que depois que eu cresci, quis sair da frente da câmera. Meu negócio acabou sendo por trás das câmeras, Mas por quê? Né? Você teve essa... Pois é, não sei dizer. Quando criança eu gostava muito de atuar e tal, brincava, teatro e tal. Depois, de grande, acabei vindo para trás da câmera, não sei dizer. Mas foi alguma oportunidade específica? Talvez sim. Quando adolescente, meu primeiro emprego foi como assistente de produção de rádio. Pelos meus 17 anos e tal, ia servir, eu estava naquela fase para ir para o quartel, se alistar e tal. E aí eu não queria servir. Eu não queria, nunca gostei. E aí meu pai falou, olha, numa condição, eu consigo te tirar, mas se você trabalhar. Então vai ter que trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com ele como assistente de produção de rádio nos programas dele. Meu pai era radialista também.
Então, na época ele tinha 2 programas, eu não trabalhava com ele como assistente de produção de rádio, e acabei gostando dessa parte de produção. Né? E sempre gostei de lidar com pessoas, e aí acabei migrando para o casting. Essa coisa de trabalhar com o ser humano, né? Lidar com pessoas, isso é um desafio, mas que nos aprimora muito. Sim. Porque a gente vê como as pessoas são diferentes, cada um é diferente, né, do outro. Acaba virando uma arte lidar com o ser humano, né? Eu até postei uma frase recentemente, pessoas precisam de pessoas, né? E até no Instagram do Ligue e o Dane-se. Eu gosto muito dessa arte de você entender o ser humano, de saber tratar cada pessoa do jeito que é apropriado para aquela pessoa. Você sabe o tom de voz que vai usar com fulano. É muito legal a comunicação, assim. Não dá para botar tudo no mesmo pacote. Sempre me encantou. Não dá. Eu aprendo muito isso, assim, eu costumo ler muito Bíblia, né? E Jesus, os 12 dele, por exemplo, eles não se falavam todos da mesma forma. Tinha aqueles mais amorosos, mais carinhosos, tinha os mais brabos, mais explosivos, como Pedro. Então, cada um ele dava de uma forma. E assim a gente tem que ser na nossa vida, com cada um lidando de uma forma. Quem lê os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, os livros dos evangelhos, cada um, você vê que eles contam as mesmas histórias, porém com visão totalmente diferente. Exato. Cada um tem uma referência de vida, coloca o modo que pensa de determinada coisa. Exatamente. É muito louco trabalhar lidar com isso. Lidar com o ser humano é um desafio, mas é gostoso. Conhecer pessoas, novas amizades, né? Algumas viram amigas de verdade, outras fazem parte da vida e passou, como a música do Trem-Bala, né? Desce numa estação, fica, tem outra e por aí vai. Produtor há mais de 20 anos, já trabalhando aí nessa função tão árdua que é a produção, porque eu sei bem, porque eu comecei bem nova também, então eu sei o quanto é árduo isso. Produziu centenas de filmes e séries, entre eles o longa Tropa de Elite. Como foi pra você? O Tropa, ele foi um desafio gostoso e acabou se tornando um ponto de divisor assim, na minha vida, de alguma forma. Quando eu fui chamado para ir pro Tropa, eu tinha uma outra agência, na época, com um outro sócio, que não era do meio. Ele cuidava mais da parte administrativa, financeira, o produtor era eu, né? Até que me ligaram da equipe lá da Fátima Toledo, me convidando para fazer parte da equipe de produção de casting. E eu falei, pô, você está chamando a minha agência? Não é agência, é você, D'Angelo. E aí eu falei, poxa, vou, né? Desafio grande, Fátima Toledo e tal. Foi um meu privilégio. sonho sempre foi fazer um workshop da Fátima, mas eu nunca tive dinheiro na época. Era sempre cara beça. Pois é, e aí foi esse desafio. Eu tô falando de 2006, né? Só que foi tudo muito desafiador para mim. Primeiro que eu tive que largar minha agência na mão do meu sócio, que não era do mercado. Porque eu tive que ir para a base do filme. Eu estava casando, eu casei em junho de 2006. Eu estava no meio da produção, no meio da pré-produção. E aí eu tive que tirar, eu já estava com lua de mel paga, tudo pago, eu tive que tirar minha lua de mel. Então tive que contratar um assistente para estar no meu lugar naquele período que eu ficasse ausente. Mas acaba que atrapalha um pouco, né, a produção. Então foi tudo muito desafiador. Mas quando eu peguei aquele roteiro, no primeiro dia que eu peguei o roteiro do filme que eu li, eu falei, cara, esse filme vai entrar para a história. E entrou, né? Foi pelo roteiro você já sabe, né? Se vai dar bom. E foi um grande desafio. Então, assim, toda a parte de comunidade, né? Tráfico e tal, foi onde eu participei mais, onde eu tive mais, né? Tive algumas histórias engraçadas. O meu assistente, por exemplo, que é um ator, amigo, não sei se ele deve estar aí assistindo, Ramon Bellan, é um grande amigo meu, ele é ator, um grande ator, e na época ele trabalhou comigo. E o Ramon, ele ficou preso lá no Cantagalo, porque ele foi fazer a pesquisa lá e tinha marcado com um rapaz do teatro, da comunidade. E os traficantes acharam que ele podia ser policial, então seguraram ele preso dentro de um barraco até chegar o cara da comunidade do teatro lá para poder liberar ele, para dizer, não, ele é produtor. Não, ele realmente é produtor. Então o Ramon passou um perrengue, né, Ramon? Ramon passou um perrengue lá. Aí fomos na Cidade de Deus também, pedir autorização, na Maré. Mas as comunidades que vocês visitavam era para saber se conseguia rodar o filme dentro dessa comunidade? Não, como é que foi? Casting, montar aquele elenco todo do tráfico. Entendi. Aquele menino, por exemplo, da cena da vassoura, do cabo de vassoura, ele é da Cidade de Deus, o Patrick. E até hoje ele às vezes fala comigo em rede social. Cena é fortíssima. E eu não participei da gravação, mas ele me conta que foi bem punk, para quem nunca tinha feito, né?
Mas assim, para ele foi um grande desafio e ele arrebentou na cena. E aí, na Rocinha também, o Gabriel Pensador até me ajudou na época, me levou lá, me apresentou o pessoal para poder, porque o Gabriel mora por ali, né? Ele tem um projeto social lá, e ele tem um projeto ali, não sei se ainda tem. Então me ajudou, pô, o D'Angelo aqui, é produtor, amigo, tá fazendo filme tal, aí entrei, fui lá, pedi autorização também para poder pesquisar. Então foi um grande desafio montar esse elenco do tráfico, montar toda essa parte. Como é que era a sua entrada? Você chegava na comunidade, você identificava as pessoas, fulano de tal é legal, vem aqui conhecer. Como é que era essa? Já ligava antes, a alguns locais, né? Eu sempre tentava procurar o projeto social voltado para teatro. Aí lá você conhecia as pessoas. Isso, então, por exemplo, lá na Maré, olha, pô, vou estar aí e tal, visitar, você consegue reunir os seus alunos, a galera da comunidade, você divulga, quem quiser, quem tiver interesse de participar com a gente no filme. E aí eu já chegava lá no dia e horário marcado. E assim foi. Entendi. Tirando na Rocinha, que eu marquei com o Gabriel, e aí ele me levou, me apresentou, e aí ali eu pedi autorização, e aí a gente foi marcando com algumas pessoas, fazendo contato, dava meu contato. Na época, 2006, a gente não tinha essa coisa das bombando de rede social, no máximo tinha um Orkut. Não tinha um videotape que facilita tanta vida do produtor hoje em dia, né? Mas mesmo assim, você prefere ver a pessoa do que hoje em dia, que é muito, sei lá, é muito mais... Não sei se é artificial, mas você grava um vídeo, eu acho que se distancia um pouco do teste. Eu gosto muito, eu fiz bastante teste até para Globo, Record. Eu acho legal essa sensação de você pegar o texto, ir lá, sentar no estúdio, tá cara a cara com o diretor, o produtor, enfim. Vivenciar mais aquilo, né? De alguma forma, torna mais real, né? O que você prefere? Então tudo depende da exigência que aquele trabalho precisa. Né? Às vezes um self-tape resolve, às vezes links de trabalho resolve. Isso também deu-se muito por causa da pandemia, né? Com a questão da pandemia, foi injetado isso novo no mercado e eu, como self-tape, acabou virando uma ferramenta hoje de trabalho. Independente de pandemia, hoje virou um material de trabalho. Sim. E eu acho muito legal, porque quando você recebe um self-tape, quando eu tô falando de self-tape, tô falando do vídeo de apresentação, né? A pessoa já se apresentando, você já vê se a pessoa é boa assim, se ela é solta, se ela é desinibida. Porque tem gente que tu bota, às vezes, o microfone lá para falar, não consegue falar. Já vi pessoas com DRT que travam e não conseguem soltar. Mas num self-tape você já vê, pô, prazer, eu sou D'Angelo Vidal e tal. Né? É mais descontraído, despojado. Você já consegue identificar alguma coisa no self-tape. Agora, é claro que nada substitui um presencial. Você, com esse seu olhar de produtor de casting, como é que você utiliza isso para saber, não, aquela pessoa é a pessoa certa para determinado personagem ou participação? Como é que você trabalha isso? Então, é a questão do olhar mesmo, né? A gente tem que primeiro imaginar o personagem, pegar o roteiro e ver o que aquele personagem é, quem ele é. Se você não visualizar ele na sua mente, você não vai conseguir identificar o ator ou a atriz para fazer, né? Eu hoje, eu trabalho muito, eu te falei, o meu forte como agência, a gente dá um foco maior na figuração, né? É o nosso carro-chefe, eu não abro mão da figuração. Mas mesmo assim, eu acho que até a gente também produz o casting, né? Até a figuração, não sei se do Brasil, eu não sou do mercado para comparar, não trabalho com produção de casting, de figuração, participação, enfim. Mas eu vejo os filmes estrangeiros, para você ser figurante, é um trabalho de ator também, diferente muitas vezes daqui do Brasil. Tem mudado um pouquinho, mas eu acho que aqui no Brasil é mais... Dani, eu costumo dizer que é uma carreira, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele começou... Hoje ele é diretor de uma multinacional, se eu não me engano está na Inglaterra, dirigindo a empresa lá na Inglaterra, uma mega multinacional conhecida no mundo inteiro, e ele começou fazendo um evento numa feira, atendendo num balcão. Assim ele entrou nessa empresa e hoje ele é diretor. Eu conheço outro que também é um gerente comercial, começou atendendo num quiosque no shopping de evento. Hoje ele é gerente comercial. Ou seja, ele seguiu carreira. Como é que segue carreira de um ator? Geralmente o primeiro passo é a figuração. Né? Então tem gente que fala, não faço figuração. Por que não faz? Em que te diminui? Eu acho que o figurante, eu tenho certeza que o figurante ele é tão importante quanto o elenco. Né? Quem é empreendedor sabe o quanto é importante criar oportunidade. Né? E eu acho que isso entra uma veia empreendedora, criar uma oportunidade. Então você tem que estar ali. E uma coisa que eu levo até para minha vida é você estar preparado para a oportunidade. Que não adianta você só criar oportunidades e aí surge a oportunidade. Se você não está preparado, você perde. Sim.
Então, acho que é você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e estar com o seu conhecimento certo também para atender aquela expectativa. Exatamente, exatamente. Mas é isso. Então, assim, eu valorizo muito a figuração. Inclusive, eu comecei a criar um movimento, não consegui dar sequência, mas vamos retomar, que é a figuração, hashtag figuração também, figuração é cultura. A figuração também é cultura, ela faz parte da cultura. Né? O que seria uma cena num banco, se não tivesse ali o caixa, o segurança, a fila do banco. Eu sempre que eu tenho essa oportunidade de falar de figuração, gosto de falar disso. Tem muitos figurantes que perguntam assim, às vezes vai questionar, né? Poxa, nunca me chama pra trabalhar. A gente já matou vó 2 vezes, já matou pai 2 vezes. Tem gente que já quebrou a perna, eu tô vendo por lá no Rock in Rio, na rede social. É tiroteio, eles acham que a gente não vê rede social. É sequestro. Galera acha que a gente não vê rede social. O último agora foi a mesma coisa. Ah, não tô bem, tô passando mal. Aí entrei no Instagram dele e tava lá fazendo lá story na praia. Então assim, o povo acha que a gente é bobo, né? Aí quando eu vejo essas coisas, eu falo, pô, tá vendo? Eu me arrependo de não fazer panela, mas a gente realmente não faz. E a mesma panela que eu não faço é assim, não é porque faz figuração que eu não vou dar oportunidade para elenco, né? Eu não tenho isso comigo. Não tenho, assim. Eu e Javier, a gente trabalha muito de forma humana nesse sentido. A gente dá oportunidade para todos. Só que aí tem gente que sempre tem aqueles, pô, nunca me chama, não me dá oportunidade. O engraçado é que a gente leva até pro pessoal, cara. Muito engraçado. O que eu te fiz? Por que não me chama? Pô, você ficou com raiva de mim? Aí eu vou olhar a conversa e falo, mas raiva de quê, gente? Que a pessoa... Aí às vezes a pessoa busca uma vírgula, talvez, pra... Você ficou com raiva daquilo? Eu falo, mas do quê, gente? Sabe? Aí eu explico, gente, não sou eu. Nosso trabalho como agência é apresentar o teu material, te vender. Seja figuração, seja ator. O meu trabalho é te vender. Agora o resto, o figurante é com a direção. E o ator, muito do teu talento. Exato. O meu trabalho é te vender. Agora, para vender, eu tenho que ter o quê? Uma boa apresentação. Então, o figurante me manda foto assim, ó. Com a taça de chopp, óculos escuro, abraçado com a ex, cortado, só vê o ombro. Sem camisa. Já separou da ex, então ele tira a ex da foto, só fica o ombro dele aqui assim. Então, assim... Criança, eu brinco muito, manda foto da criança toda cagada de picolé de manga, tá assim, ó, picolé de manga tudo borrado. Então assim, gente, o picolé de manga é lindo, eu falo isso pras mães, é lindo filho de cagado de picolé de manga, é uma boa recordação, mas não pra trabalhar. Então a mesma coisa, as pessoas mandam foto de trabalho que não são de trabalho. Sim. Aí reclama que não é chamado, mas não vai ser mesmo. Não vai. Que aí eu mando a tua foto, né, super produzida, maneira, nem tão produzida, mas uma foto profissional, de estúdio, bonita e tal. Aí manda o cara lá... abraçado com a mulher, só com o ombro aparecendo, porque ele já separou da mulher e tá cortada a foto. Quem vai ser chamado? Não tem como. Então, assim, primeiro material que tem que ter, boas fotos. Eu chamar um pintor para minha casa, pintar minha casa, ele chegar lá, pô, você tem pincel? Você tem rodo? Você tem espátula? Você já não chama mais. É o trabalho do pintor, pô. Ele tem que ter o material. É a mesma coisa do figurante, é o trabalho dele. Ele tem que ter o material dele. Então, pro figurante tem que ter foto. Ponto. Agora, atores, galera com DRT, tem que ter hoje o self-tape. É assim, tem alguns que reclamam, não, porque self-tape tem que ter, é a nova ferramenta e ponto, gente. As coisas evoluem, tem que aceitar. Agora, tem que ter um monólogo pronto, tem que ter um link de trabalho, tem que ter um portfólio bacana. Se você é influenciador, você tem que ter um media kit. É material, ferramenta. E não sou eu que tenho que ter isso. Eu tenho que ter vindo de vocês. E eu acho que hoje em dia tá tão democrático, você consegue fazer em casa às vezes. Gente, não tem um ring light de R$500, pega uma lâmpada, bota na tua cara. Se quiser botar uma corzinha, bota papel, ó, aquele celofane, aquela... É só querer fazer, gente. Exato. Não tem onde pendurar o celular, apoia num negócio de Nescau. Uma parede branca da tua casa, tu consegue tirar uma foto. Pega uma parede branca aí, senta, pede pra alguém bater uma foto, faz self-tape na parede branca, pede pra alguém botar uma câmera. Ah, não tenho ninguém pra me ajudar, D'Angelo. Beleza, apoia o celular de alguma forma. Não tem um amigo que consiga um dia ir na tua casa tirar então, uma assim, foto tua. Só não trabalha quem não quer. Exato. Né? Agora, o meu trabalho é vender a tua imagem. Mas se você não me dá uma boa imagem pra vender, não tenho o que fazer. Uma coisa que eu, Dani, faço, até faço contigo quando você me manda. Dani, manda isso. Cara, é só ler o que o produtor tá pedindo. Não precisa mandar áudio de podcast. Não precisa mandar 500 mil... Quando você me pede, fala, eu preciso de uma foto de jogando. Então tá, toma 2 aí. É isso, jogando. Não é isso que você pediu? É isso. É isso. Pediu um vídeo falando sobre cerveja. É um drink falando sobre cerveja. Não pergunta ao produtor se pode falar de vinho. Não é ler. Otimiza. Seja prático. Exato. Objetivo. Por isso que todo produtor já manda. Bota no assunto do e-mail, ou e-mail, WhatsApp,
teste, sei lá, podcast. É isso. Exatamente, Dani. É isso. É a história do menos é mais. Seja objetivo, não tenta enfeitar pavão. É o que pediu. Bom, acabou. É menos é mais. Fala pra mim como foi. Tá também na produção da série americana Black Mirror. Cara, isso aí foi Eu sensacional. assisti várias do Black Mirror. Cara, quando ligaram pra gente pra fazer a série, foi sensacional. Porque eu já assisti a série, né, com a minha esposa. E, cara, a série é fantástica. Eu ficava meio atordoada depois que eu acabava de assistir. Pois é, mas você já reparou que algumas coisas já estão acontecendo? Então. Muitas já estão acontecendo que falam nessa série. É muito doido. Por exemplo, até o lance daquele negócio do olho que você... analisa que era a pessoa. Um chip, você analisa. Já tem isso do Musk? Como é que é? Da Elon Musk. Acho que já estão criando um chip de inteligência. É muito doido. Não, tem um capítulo que morre o marido da mulher e aí a empresa ela recria o marido, ela faz tipo um Android dele, mas aí usa as mensagens de WhatsApp, Facebook, não sei o que, para ter a mesma fala, mesmo jeito. Lembrei. Cara, que é muito doido isso. Hoje a gente está quase caminhando para isso. Por exemplo, estão havendo perdas. Mas olha só, você perder alguém hoje, você tem todas as mensagens no WhatsApp. Né? Então você perdeu alguém que você ama muito, aí toda hora você vai lá ficar ouvindo a voz. No passado você não tinha isso. É verdade. Eu perdi meu pai, eu não tenho como ficar lembrando do meu pai, matando saudade toda hora do meu pai, porque eu não tinha nada disso. Meu pai faleceu em 2004. Então meu pai faleceu, o Orkut ainda estava chegando. Então nem Orkut tinha. Hoje, se morre alguém que você ama muito, caraca, você vai ficar lá o dia inteiro agarrado no WhatsApp, ouvindo voz para matar a saudade. Imagina todo dia um conteúdo novo que a pessoa deixou para você. Cara, olha que imagina. louco. PS Eu Te Amo, o filme, ele deixou isso. cartas, mais ou menos, né? Então, eu assim, li o livro e depois eu vi o filme. Então, assim, a gente já tá vivendo isso. Então, eu acompanhei essa série, eu indicava pra maior galera. E quando ligaram pra falar, é Black Mirror, eu falei, opa, que loucura. Aí a gente gravou lá em São Paulo, né? Que a gente também grava em São Paulo, a gente também trabalha em São Paulo. Aí fui pra lá. Cara, sensacional. E foi com o Anthony Mackie, né? O que a gente gravou foi com o Anthony Mackie, que é o novo Capitão América, né? Foi com ele. E, cara, assim, você tá numa produção dessa, você fala, cara, que é um sonho, né? Assim, graças a Deus a minha profissão, ela já realizou alguns sonhos, assim, né? Por exemplo, a gente fez um comercial com o Spike Lee. Direção do Spike Lee. Pô, lembrar disso até arrepia. Cara, ver o Spike Lee dirigir, é uma coisa de maluco, assim. Que maneiro. Assim, o que levam aqui um tempão de fazer, pum, acabou, corta, eu vou próximo. Pum, acabou, corta, eu vou próximo. Acabou o comercial, acabou. Cara, que loucura. Sim, o cara é muito sensacional dirigindo. Então a gente já fez, a gente já gravou com o John Travolta aqui, comercial também, comercial da cachaça. Não foi qual foi a cachaça agora? Acho que foi Ipioca. Eu acho que eu lembro. Gravamos no Recreio, se eu não me engano. Gravamos com o John Travolta. Então a gente fez alguns trabalhos aí, pô, mas um dos mais maneiros que a gente fez foi em Ouro Preto. Um dos comerciais mais lindos que a gente fez da Bacardi, que é tipo uma história da Bacardi. A gente fez com o Jordi Moyá, que é de Hollywood também. E, cara, que comercial. Que comercial. A gente ficou lá 2, 3 semanas de pré-produção, né? Gravamos durante 3 madrugadas seguidas, assim. Você já foi em Ouro Preto? Não. Ouro Preto não tem rua reta, né? É plano, é só ladeira. Então você imagina, virando 3 noites seguidas, ladeira, sobe, desce, paralelepípedo, grava, corta, volta. Caraca, o cérebro dava choque. Panturrilha bombando de tanto que andou. E sem dormir, porque a gente acabava do set 6 e pouca da manhã, que foi um set gigante, eram 200, 300 figurantes por dia. Então até resolver tudo, pagar todo mundo, ir pra casa e tal. Olha. E aí, cara, a gente chegava às 7 horas da manhã pra dormir, mas 10 da manhã no máximo a gente já tinha que estar acordado, eu e o Javier pelo menos, pra poder ir pra banco sacar dinheiro, porque só tinha uma agência em Ouro Preto, a gente pagava a galera à vista, não tinha como pagar depois, principalmente uma galera que não é do meio, não conhece, então tinha que estar com dinheiro na mão. Então eu e o Javier, a gente ficou aí 3, 4 noites sem dormir, o cérebro dava choque mesmo. Era engraçado, eu sentia o choquezinho do cérebro. Mas foi um comercial lindo. Depois assistam aí no YouTube. Qual? É Bacardi, se eu não me engano, 1842 o título. Bacardi. Produção pra você. Tô falando eu como atriz, né? Que eu fiz alguns trabalhos no Rio e São Paulo. Como a diferença de mercado pro Rio, do Rio pra São Paulo? São Paulo é um pouco mais fácil trabalhar. Por que mais fácil? Cariocas, me entendam, não tô aqui menosprezando ninguém porque eu sou carioca. Mas o povo lá é um pouco mais sério. Os migués que a gente vê aqui de figurante, como eu falei, tô passando, acorda no meio da madrugada que tá pra gravar, tô passando mal, aí desliga o telefone. Lá é muito difícil ter isso. Lá a galera é muito raro, falta, claro que existe. Mas é muito difícil, pessoal, lá quando geralmente se compromete mesmo. Né? Até se pintar um outro com cachê melhor.
Eles podem até vir, poxa, será que consegue trocar? Pintou uma oportunidade com um cachê Fala a melhor. verdade, né? Exato. Tem isso. Os paulistas são assim. Sem contar que o cachê lá é melhor. A gente consegue sempre negociar um cachê melhor. Então, assim, lá é um pouco mais fácil. Lá, geralmente, quando a gravação é na madrugada, dependendo do local e do horário, tem Uber para todo mundo. Então, assim, tem uma facilidade que aqui no Rio ainda não tem no nosso mercado, infelizmente. Eu tô falando isso que eu fiz trabalho. Teve uma vez que eu dei a louca, eu falei, vou tentar São Paulo. Eu falei, vou ficar uma semana lá e vou tentar botar o máximo de material nas agências de lá. Em uma semana que eu fiquei, eu fiz 2 trabalhos lá em São Paulo. Muito rápido, assim. Fui no O2 Filmes, Nossa Senhora do Cast, todas essas lá de São Paulo. Aí eu gravei uma série policial que se chamava Bipolar. Fiz uma participação que era no Canal Brasil, se eu não me engano. Foi uma participação, cara, mas a estrutura... Foi uma participação. Eles me pegaram no hotel. Eu cheguei para gravar eu estava me sentindo Glória Pires ali. Fiz a participação, me levaram para o hotel de volta. Eu falei, caraca, que tratamento, hein? Legal, né? Então, na mesma hora, eu senti a diferença. Fui no O2, fui na Nossa Senhora do Cast, o atendimento dos produtores... Querem entender o seu trabalho, te dão maior atenção. E olha que eu não marquei hora, eu saía indo na agência. Então, super me receberam, colocaram na mesa. Me mostra as fotos, mostra isso. Eu achei assim, o comprometimento realmente da galera de São Paulo é muito diferente. Agora, questão da produção, tem também produtoras aqui que também também conseguem a gente negociar um valor melhor, também se preocupam com a questão de transporte. Sempre, tudo que eu falo aqui, sempre deixando claro que não é generalizando. Sim, não. Mas estou falando o que acontece. Mas, no geral, a galera sempre trata todo mundo com muito amor e carinho, assim, mudou muito. E de uns anos para cá vem melhorando esse trato com o figurante. O trato vem melhorando muito. Que bom. O muito legal é que as produções, por exemplo, de Amazon, Netflix, que a gente tem feito, sempre tem uma reunião antes, né? A Netflix, por exemplo, a reunião chama-se Respect. Sempre antes de começar um filme, né, um projeto novo, faz a reunião com todo mundo. Atores, diretores, produção executiva, menos a figuração que não dá para botar, porque a figuração é diária, mas todo mundo envolvido no projeto participa dessa reunião. Não, participa da reunião onde fala sobre respeito, né? Então, sobre respeitar as pessoas, o próximo, respeitar essa questão toda de racismo, de homossexualismo, de feminismo, tudo isso entra, né? Toda essa conversa sobre respeito, que a gente tem que respeitar o ser humano, independente de qualquer coisa, ser humano é ser humano. E o figurante também é ser humano, né? E aí eu falei sobre isso na reunião. Eu parei a reunião e falei, olha, isso tudo é muito legal, mas eu queria falar sobre o figurante, que é o que eu represento. Né? E a figuração precisa ser respeitada. Muitas vezes nós, departamento de figuração, tanto o figurante quanto a produção, já chega às vezes num set com medo, porque tudo que a gente fala já é recebido como peso, já é recebido como estorvo. Literalmente, muitas vezes é assim. A gente quer pedir algo, já vim pedir, não sei o quê. Calma. Assim, se fosse outro departamento, será que trataria da mesma forma? Exato. Então, quando a gente conversou sobre isso, todo mundo falou, caramba, D'Angelo, é verdade, você tem razão. Todo mundo, desde a direção, a produção executiva, todo mundo falou, cara, muito legal o que o D'Angelo falou. E é algo que o mercado precisa mudar e precisa enxergar diferente. Mudar a cabeça, né? E eu vejo que o mercado vem enxergando diferente, sim. Né? Todo mundo merece ser tratado igual. E mudou mesmo, o mercado vem mudando, graças a Deus. Fala pra gente dos projetos que você tem feito, Mussum, Central de Bicos, filme do Hassum, tem bastante coisa, vai. Tem, a gente fez bastante coisa agora recente, inclusive vim com a camisa, né, pra mostrar. Gente, agora só que eles perceberam que aqui não é o Mussum, o Ailton Graça, que arrebenta no papel de Mussum, né? Caraca. Essa é a camisa que a gente ganhou no último dia, né, na confraternização do filme. E o Ailton, cara, ele é um ator espetacular, né, cara? E aí ele na pele do Mussum, olha isso aqui. Caraca, é muito impressionante, né? Então, assim, o filme, gente, anotem aí para não deixar de assistir, que esse filme vem ser muito lindo. Mas o Mussum, ele vem contando a história dele desde o nascimento. Então vai pegar tudo. A Cacau Protásio faz a mãe dele quando ele é pequenininho, assim, né? E, cara, o filme vem muito lindo. Vai passar por tudo, desde de quando ele foi militar, desde os originais do samba. Pega toda a história dele. Então, uma coisa linda. A direção de Silvinho Guidani, né? Primeiro longa que ele dirige. Pô, já era um ator espetacular, né? Quem não lembra dele lá fazendo lá com a Dona Jura, né? Arrebentando. E ele dirigindo também muito rápido, muito sensacional também. Um cara super humano, parceiro. E a equipe de direção toda do filme também a gente ama, é a equipe que a gente já está acostumado a trabalhar. Então, um filme sensacional. A gente está fazendo nesse momento Central de Bicos, estamos terminando também a segunda temporada, que é com o Paulinho Gogó, que inclusive fiz com ele recente um filme também, ele e o Hassum. Você imagina o filme ele e o Hassum.
Senhor, eu já fui no espetáculo do Paulinho, a gente já chora de rir. Do Leandro, Cara, já chora de rir, imagina. Não, os o dois. filme é ele, o Hassum, a Marley Cevada, a que faz a Praça é Nossa. Então você imagina os 3 em cena, assim. E a Júlia Rabelo. Na verdade, os 4, né? Então, assim, esses 4 em cena, cara, espetacular. Eles fazem 2 casais, né? E o nome do filme é Vizinhos também, previsão provavelmente para próximas férias, né? Não agora, do verão. Então, Vizinhos, a gente gravou em Teresópolis, foi um super desafio também, a gente nunca tinha feito nada lá. Toda a figuração local, então vamos partir para Teresópolis, né? A gente aqui parte para dentro, para tal lugar, vamos embora. Vambora. Como a gente já fez 2 filmes na Bahia, negócio aí, a gente fez Qualquer Gato Vira-Lata 2 na Bahia, a gente fez em Baçaí. Parece que é no Caribe, mas não é. É num resort lá em Baçaí. Eu vi esse filme. Então, assim, o negócio é desafio. Da Viera aqui é desafio. Vamos gravar em Tocantins, vamos embora. A gente vai pra lá produzir local. Pô, a gente produziu um comercial, que aí foi o Javier, em Sarandi, lá no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, cara. Lá, vambora, o Javier meteu a cara, foi pra lá. E hoje também comercial do Matcha em Sarandi. Então a gente vai pra vários lugares aí. Pra tudo que é lugar. O negócio é trabalhar. Vocês sempre vão juntos ou às vezes tem que se dar uma separada? Às vezes a gente tenta, quando o trabalho é maior, a gente tenta ir junto. Né? Que a gente tem deu muito certo, né? A sociedade é um casamento, né? E eu e o Ravi, a gente acabou que foi um casamento que deu certo, né? A gente está caminhando aí para 11 anos já de sociedade, 11 anos de Davier, e deu super certo. Então, quando é um trabalho maior, a gente vai junto, né? Porque a gente se ajuda e é desafiador. Você chegar no local, por exemplo, Ouro Preto, eu precisei de, no mínimo, apresentar 600 figurantes. Pô, uma cidade que é pequena e eu não conhecia ninguém. Teve que arrumar 600 figurantes. Sabe em quanto tempo a gente conseguiu pegar esses 600 figurantes? Na verdade, apresentamos 601. Sabe em quanto tempo? 24 horas. Em menos de 24 horas a gente conseguiu isso. E aí esse do Hassum agora a gente fez em Teresópolis. Também foi desafiador, que a gente começou esse projeto e parou, na verdade. Né? A gente começou, veio pandemia, teve que parar. Começou na pandemia. A gente foi pra lá fazer toda a pesquisa e tal. Aí chegou lá, aí entrou a pandemia, para tudo e volta de novo. Aí quando volta foi quando o Javier já estava internado, que é um outro assunto que você vai trazer o Javier aqui em breve para falar sobre isso. Vou trazer, ele vai contar. Aí o Javi estava internado e quem tinha começado esse projeto tinha sido ele. Aí eu assumi tudo. Depois eu já estava um pouco perdido, mas deu tudo certo, graças a Deus. E tive lá um cara em Teresópolis, Janir, ele é do CrossFit, ele é professor lá na maior academia. Você que é do CrossFit aí, a academia dele lá é a maior da América Latina, a academia gigante lá em Teresópolis. E aí eles nos ajudaram muito. O Janir me ajudou na produção e a academia abriu as portas para a gente fazer toda a seleção. Foi bem bacana. Então, o projeto aí, Vizinhos, está chegando aí também em breve. Vizinhos, Hassum, Paulinho Gogó, Júlia Rabelo e Marley Cevada. É sensacional esse quarteto. Tá lendo alguma coisa? Você gosta de ler? Gosto de ler muito. O que você lê? Eu gosto muito de ler livros sobre liderança, né? Eu tenho um trabalho fora, né, meu voluntário, onde eu também lido com pessoas, né? Trabalho com liderança, ajudando casais, pessoas largadas de drogas. Olha. Eu faço um trabalho diferenciado aí fora. Então eu gosto muito de ler livros livros de liderança, livros sobre casais, sobre o homem, o papel do homem dentro de um casamento. Eu acho importante. Eu acho que se perdeu um pouco também ao longo dos anos isso. Então eu leio muito sobre essas coisas. Gosto muito. E Bíblia, leio muito. Você gosta de pessoas, por que você não faz uma palestra sua para rodar? Pois é, a gente faz algumas coisas, Aquela que já dando aqui, ó. Não, eu rodo alguns locais, né? Eu tive agora 2 semanas atrás na Barra falando para homens, sobre homens. Eu faço algumas coisas já e por aí. Arrasou, já gostei. Eu só não boto muito no meu Instagram porque é para não misturar muito a parte profissional com o que eu faço. Por isso que eu tô te perguntando, que eu não sabia. Exato, eu não divulgo muito por causa disso, porque para não misturar muito, né? Mas é o que eu amo fazer, né? Já é a vocação, é um chamado que Deus me deu, e aí já é a vocação. Exato. Aí não é por dinheiro, é por porque prazer. Você gosta, por prazer. É que nem isso aqui, eu faço porque Sim, conhecer um casal que está separando, está meio destruído, e você ajudar, e de repente o casal daqui a pouco está tudo bem, a família linda e deu tudo certo. É gratificante, certo. Você vê um cara que estava ali precisando se desvencilhar, as drogas já fizeram mal, cara detonado, desenganado, de repente o cara largou e a vida mudou. Então quando você vê essas coisas acontecerem, é sensacional. E saber que você contribuiu para isso. Então muito nada paga, né? D'Angelo, o que você liga o dane-se na sua vida? Eu ligo dane-se para 2 questões. Eu ligo dane-se para aqueles que não acreditam em mim, ou seja, aqueles que não acham que não vai dar certo. É maluco, não vai dar certo, sabe? Eu ligo dane-se, eu não ouço.
né? Literalmente. Se eu tenho certeza no meu coração que vai, então meu ouvido fica destapado, dane-se para quem não acredita. Ou seja, que eles vão tentar te jogar para baixo, né? Que não vão acreditar no teu sonho. Quantas vozes existem assim à nossa volta? Muitas. Né? Se a gente for parar para ouvir essas vozes, a gente não avança. Né? Se a gente parar para ouvir quem te bota para baixo, quem fala que você não vai conseguir, você não sai do lugar. Então tem que tapar o ouvido e dane-se essas vozes. Eu vou para a voz que vai falar, vai, você consegue, você é bom. E eu tenho uma voz dentro de mim que é de Deus e que fala que eu sou bom e que eu consigo, que eu nasci para ser vencedor, mais que vencedor. E é essa voz que eu acredito. As outras, dane-se. Onde a gente te acha nas redes sociais? Onde a gente acha a Davier? Então, vamos lá. Instagram da Davier Produções é @Davier Produções. Segue a gente lá a gente divulga bastante nosso trabalho, nosso dia a dia, né? Fotos de set, making off, o que a gente está fazendo, alguns atores, como o nosso querido Dom Negralha, que teve aí, né, na semana passada. Um trabalho super bacana. Que aí vem arrasando aí no filme, na série Amar é para os Fortes, né? Na Amazon. Da Amazon. Vem aí arrebentando e muitas outras coisas, né? E meu D'Angelo Vidal, @D'Angelo Vidal. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no LinkedIn, quanto no IMDb. Não tem como errar. Tá lá, só D'Angelo Vidal. Não tem, né, gente? Acho que D'Angelo são tão só poucos, você. né? São pouquíssimos. Então é isso, D'Angelo Vidal, só seguir. Tô na área. Gente, muito obrigada. Obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Sempre convidados inspiradores, toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Eu sou a Dani Fontinelli e aqui o Estúdio Hall, nosso parceiro. Gente, muito obrigada e até semana que vem. É nóis, galera. Tamo junto.